Olá a todos, eu sou a professora Simone de Abreu e essa é a videoaula da unidade 5 que fala sobre estruturas de repetição, mais especificamente do comando while. O objetivo dessa videoaula é apresentar os conceitos relacionados a estruturas de repetição e entender como que funciona o comando while. Vamos entender primeiro qual que é o conceito relacionado à repetição. Quando a gente precisa repetir um certo trecho de instruções por um número finito de vezes, então nós vamos um conceito chamado de looping. Ou seja, eu tenho uma entrada de dados que eu preciso repeti-la por, sei lá, 50 vezes, por 1000 vezes, então eu posso utilizar uma estrutura de repetição para fazer isso. Existem dois caminhos, né, para quando a gente pensa em estruturas de repetição. Primeiro, escrever o trecho N vezes, como esse exemplo aqui, do média turma trabalhoso. Então aqui nós temos a declaração de 10 variáveis do tipo double, de N1 a N10, e de uma média. Então a ideia é ler as notas de 10 alunos e calcular a média aritmética. Então, torna-se um tanto quanto trabalhoso se a gente pensar nessa organização estrutural para fazer essa entrada de notas de 10 alunos. E se fossem 50? E se fossem 5.000 alunos? Não dá para pensar dessa forma. Então, para isso existem as estruturas de repetição. Quais são as vantagens? O algoritmo ele passa a ter um tamanho menor devido à estrutura de repetição e é possível aumentar a amplitude do processamento sem alterar o tamanho do código. Existem basicamente dois tipos quando a gente pensa em repetição finita. A gente já sabe de antemão o total de vezes que o trecho de instruções se repete, ou seja, esse total de vezes já é conhecido, e tem uma outra forma também que é quando sabe-se que vai acontecer repetição, mas não se sabe quantas vezes aquela instrução, aquele bloco de instruções será repetido. Pensando no fluxograma da estrutura while, que a gente pode chamar também no português de enquanto faça, dada a avaliação de uma condição, se essa condição for verdadeira, eu tenho um conjunto de instruções a serem executados. E esse conjunto de instruções ele será repetido enquanto essa condição avaliada resultar em verdade. Então, resultou em verdade? Repete o bloco, que é o loop. Volta, testa a condição. Resultou em verdade? Repete o bloco. Até testar a condição e essa condição se tornar falsa. Nesse caso, tornando-se falsa, vai para a próxima instrução do algoritmo. A sintaxe do comando while é muito simples. A gente escreve o comando, entre parênteses nós colocamos a condição, que é uma expressão lógica relacional. Temos aqui a abertura do bloco e o fechamento do bloco do comando while. Ou seja, esse é o conjunto de instruções, o bloco de instruções que será repetido. Então o comando funciona assim. Enquanto condição verdade, repete o bloco de instruções. Quando para, condição é falso, pula o bloco e vai para a próxima instrução do algoritmo. Dentro desse bloco de instruções, nós podemos ter entrada de dados, podemos ter saída de dados, processamento, ou seja, qualquer estrutura já vista até agora. Contador. Contador é uma variável muito importante quando a gente pensa numa estrutura de repetição, sabendo já quantas vezes vai executar essa estrutura. Então, o contador é uma variável utilizada para contar cada repetição em uma estrutura de repetição. Então, quando a gente já sabe o número de repetições, a gente vai utilizar o contador. Usualmente, ele vai ser incrementado ou decrementado. Geralmente, ele vai ser uma variável do tipo inteiro. E ele deve ser inicializado antes de ser utilizado. Se a gente pensar num exemplo de contador, nós temos o exemplo de um relógio. O relógio é um contador de segundos que vai incrementando de 0 até completar 59. Completou 59, passa para o próximo segundo, conta mais um. Vai de 0 até 59 e assim sucessivamente. Ele também é um contador de minutos e ele também é um contador de horas. Para entender melhor a ideia do contador, vamos pegar um exemplo bem simples. Então, pensando nesse algoritmo, onde a ideia é que a gente consiga imprimir na tela uma sequência de números inteiros que vai do número 0 até o número 50. Então, como saída, a gente teria esses números aqui, 0, 1, 2, 3, parará, parará, parará,
48, 49, 50. Para resolver esse algoritmo, pensando numa estrutura de repetição, como é que a gente poderia fazer? Utilizando um contador. Então esse contador, ele vai contar de 0 até 50, totalizando aí 51 repetições. De 1 a 50, 50, mais a vez 0, 51 repetições. Vamos iniciar esse contador com o valor 0. Como condição de parada, nós vamos ter, enquanto esse contador for menor ou igual a 50. E a cada passagem do laço, nós vamos imprimir o valor do contador. E no final, incrementar o contador a cada passagem. Resolvendo, né, esse problema, nós teríamos uma implementação como essa. Tem aqui a definição da minha variável contador. Aqui, conte recebe 0 é a inicialização do contador, ou seja, o primeiro valor que esse contador vai assumir. Esse valor tem que ser um valor que permita entrar dentro do laço. Então, 0 é menor ou igual a 50? Verdade. Então, enquanto isso for verdade, eu vou imprimir o próprio valor do contador, porque já é cada número da minha sequência. E depois, o que a gente faz? Acrescenta mais 1 ao valor do contador. Então, a variável conte recebe o valor dela atual, que é 0, somado a 1. Guardou 1 em conte. Voltou. 1 é menor ou igual a 50? Verdade. Imprime o 1. Incrementa o contador. 1 mais 1, 2. Voltou. 2 é menor ou igual a 50? Verdade. Imprime o valor do contador, que é 2. E assim sucessivamente até chegar no valor 50. 50 é menor ou igual a 50? Verdade. Imprime o valor 50. 50 mais 1, 51, guardou em conte. Voltou. 51 é menor ou igual a 50? Falso. Pula todo o bloco e encerra o algoritmo. Temos aqui um segundo exemplo que mostra uma forma de incremento diferente do contador. Então vamos supor que a gente precisa imprimir somente os números pares entre 0 e 10. Então, como saída, a gente deseja ter as seguintes impressões: 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então eu vou precisar de um contador que vai de 0 até 10, o contador vai inicializar com 0, e qual vai ser minha parada? Enquanto o contador for menor ou igual a 10. Quando isso for verdade, eu vou imprimir o próprio valor do contador. Só que ao invés de incrementar esse contador de 1 em 1, eu vou incrementar ele de 2 em 2 a cada passagem no laço. Então nós teríamos aqui a declaração da variável conte, inicializa ela com 0, e a nossa condição, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Imprimo o contador e incremento o meu contador de 2 em 2 agora. O acumulador é a variável que é responsável por acumular valores dentro de um laço. Ela funciona de forma similar ao contador, mas o valor a ser acumulado, ele não é fixo, não é sempre de 1 em 1 ou de 2 em 2. Esse é um valor variável, ou seja, nós vamos somar ao acumulador o valor, o conteúdo de uma variável. Por exemplo, calcular o somatório de um conjunto de valores. Então, a cada passagem no meu laço, na minha repetição, o próximo valor a ser acumulado vai ser diferente. Vamos pegar aqui como exemplo um algoritmo para calcular a média aritmética das notas de 5 alunos. Então, se são 5 alunos, quantas vezes vai se repetir o meu laço? 5 vezes. Então, vou ter que ter um contador para contar de 1 até 5. Uma variável para guardar a nota. Eu vou ter um acumulador para acumular o somatório dessas notas. Uma variável média para calcular a média dos 5 alunos. E aí vou precisar fazer o quê? Iniciar o contador acumulador com 0. A minha condição de parada vai ser enquanto o conte for menor que 5. Enquanto isso for verdade, o que eu vou fazer dentro do laço? Vou ler a nota, vou acumular a nota e vou incrementar o contador de 1 em 1. Após sair dessa repetição, ou seja, após ler as 5 notas e acumular essas 5 notas, nós vamos calcular a média. Como exemplo, né, vamos trabalhar aqui com a classe acumulador. Então temos aqui a declaração do contador, a declaração das variáveis nota e média, e aqui a declaração do acumulador de notas, que eu chamei de ACM nota. Então ACM de acumulador, para ficar mais didático. Conte recebe 0, estamos iniciando o meu contador. Vamos inicializar o acumulador também, porque se eu vou somar valores, eu tenho que ter um valor inicial para representar essa soma. Enquanto o contador for menor que 5,
tudo que estiver entre esse abre bloco e esse fecha bloco vai ser repetido. Então, testa a condição. Condição verdadeira? Sim. Solicito para o usuário uma nota. Armazeno aqui, na variável nota, a nota digitada. Depois, vou acrescentar à variável ACM o valor de nota. Quanto vale a ACM no momento? 0. Vamos supor que a primeira nota seja 5. 0 mais 5, 5. Guardou 5 em ACM nota. Depois vamos fazer o quê? Incrementar o contador em 1. Voltou. 1 é menor do que 5? Verdade. Digite a próxima nota. Então vamos supor que o usuário digitou 10. Quanto vale a ACM? 5. 5 mais 10, que é a nota digitada, 15. Guardou 15 em ACM nota. Incrementa o contador em mais 1. Voltou. Contador é menor que 5? Lê de novo a nota, faz a acumulação, até completar 5 entradas. Feito isso, temos a somatória acumulada em ACM nota, basta dividir ou pelo valor do contador, que vai ter 5, ou pelo número 5, que é a quantidade de notas lidas. E no fim, imprimir a média. Então aqui temos o exemplo da saída, né? Repetiu, digite uma nota, algumas entradas, são 5 entradas, e a média sendo calculada no final. Uma outra variável importante é a variável de controle, que é utilizada para controlar repetições em uma estrutura onde o número de repetições não é conhecido. Então essa variável ela vai ter o seu valor modificado em algum momento para que o laço seja encerrado. Vamos pensar no algoritmo onde é dado como entrada a idade e o sexo de um conjunto de pessoas. Tá, mas quantas pessoas? Não está definido aqui se são 2, 3, 1000. Né? Então nós temos que pensar numa forma de resolver um problema em que eu não tenho de antemão essa quantidade, então eu tenho que definir uma maneira de o algoritmo executar e em algum momento acontecer uma parada. No final nós vamos mostrar se a pessoa é maior de idade ou não. Então, primeiro nós vamos ter o quê? A variável de controle para controlar a parada do laço, variáveis para armazenar idade e sexo, vamos precisar iniciar essa variável de controle. Nesse caso, eu vou usar uma variável do tipo char, que vai se chamar resp, de resposta. Então essa variável ela vai receber um S ou um N. Então toda vez que eu passar no meu laço, eu vou perguntar, deseja ler os dados de mais uma pessoa ou deseja continuar? E vou esperar uma resposta do usuário, sim ou não. Enquanto o resp for igual a sim, ao caractere S, o que eu vou fazer? Vou ler a idade e o sexo, vou verificar se é maior de idade e vou modificar a variável de controle. Então, basicamente, nós vamos ter uma classe pessoa, declaração da variável idade, da variável sexo do tipo char e da variável resp do tipo char, que é a nossa variável de controle. Vamos inicializar resp com o caractere S, de sim, com valor válido para entrar dentro do laço. S é igual a S? Sim. Então solicito o sexo e a idade da pessoa, verifico. É maior de idade? Se for, mostra a mensagem que é maior de idade. E no final é que nós vamos fazer a alteração da variável de controle, assim como a gente altera o contador. Só que aqui nós vamos modificar o valor da variável de controle fazendo uma pergunta para o usuário. Deseja continuar? Sim ou não? Se o usuário responder S, então resp recebe S, retorna para o topo lá do comando while, para o início do comando while, e testa. S é igual a S? Enquanto isso for verdade, será repetido. Quando o usuário digitar para a variável resp qualquer valor diferente de S, por exemplo, N é igual a S, falso. Então pulo o bloco e nesse caso aqui encerro o algoritmo. Bom, pessoal, para dúvidas sobre essa unidade, vocês podem postar uma mensagem no fórum temático da unidade 5. Até a próxima!